Nós estamos na lição de número 10 hoje, que estará falando para nós desse novo céu e nova terra. Aleluia, glória a Deus. Está pronto aqui, irmão Fábio? Tá, eu vou gravar e depois publicar. Oi? Estou gravando. Sim, glória a Deus. Então nós vamos, neste momento, aleluia, para o nosso texto bíblico, que está sintetizado em 3 textos. O primeiro deles está em 2 Pedro 3, verso 7, depois do verso 10 até o verso 13. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nele existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse é o texto de 2 Pedro 3, 7, 10 a 13. Vamos para Romanos 8, 22 a 23, que traz para nós o seguinte: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. É interessante esse texto aqui, né, irmãos, que está dizendo que não somente a criação, ou seja, a geração, mas nós também, ou seja, quando está dizendo a criação ou a geração, aquela criação que ainda não tem realmente a ação de Deus na vida, não tem ainda o Espírito Santo na sua vida, para se orientar, para se guiar. Mas também nós não estamos isentos. Prestou atenção aí o que o texto diz? Mas nós também que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, ou seja, a redenção do nosso corpo. E o último texto de Apocalipse 21, 20, o apóstolo João vai dizer o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O resumo desses 3 textos sintetizados aqui traz para nós, irmãos, desse novo céu e nova terra. O alvo e expectativa final da fé em um novo mundo transformado, redimido, onde Cristo permanece com o seu povo e a justiça reina em santa perfeição. Para apagar todos os sinais do pecado, haverá uma destruição da terra, das estrelas, do céu e da terra serão abalados, e a terra renovada tornará a habitação dos homens e de Deus. Todos terão corpos semelhantes ao corpo ressurreto de Cristo, corpo real, porém incorruptível e imortal. Objetivo da nossa lição: mostrar que habitaremos com Deus no mundo novo e nunca mais haverá qualquer tipo de maldição. Exatamente porque traz o título, novo céu e nova terra, que o apóstolo João diz que viu, lá no capítulo 21, verso 1. Novo céu e nova terra. Então, esse é o nosso objetivo, mostrar que habitaremos com Deus no mundo novo
totalmente mudado, totalmente transformado. Nunca mais haverá qualquer tipo de maldição. Isso é promessa da palavra do Senhor, né? Introdução. O apóstolo João teve a revelação do Apocalipse quando ainda estava preso por causa do Evangelho de Cristo, na ilha de Patmos. Capítulo 1, verso 9. Situada no mar Egeu, e foi notificado que a mensagem seria dividida em 3 partes. Isso foi a revelação que ele teve, isso que foi mostrado para ele naquele momento, né? Que é esta mensagem que está em Apocalipse 1,19, né? Seria dividida em 3 textos. A visão do novo céu, da nova terra, está contida na última parte. As que hão de acontecer depois destas, que por sinal terá lugar no final de todas as coisas, pois o juízo do grande trono branco, ou seja, o juízo final, que fala em Apocalipse 20, do verso 1 até o verso 15, nesse capítulo 19, aliás, desculpa, no capítulo 1, verso 19, né, quando está dizendo que é dividido em 3 partes, né? Ou seja, as coisas que acontecerão, tanto na vinda de Cristo, como também no futuro, né? Seja eventos antes e depois da vinda de Cristo à Terra. São os acontecimentos que foi revelado para o apóstolo João, né? Desses acontecimentos, como vimos no reino milenial de Cristo, chegou ao fim, logo após a batalha de Gog e Magog, que terminará com o banimento de Satanás e seus comparsas, juntamente com os ímpios de todos os tempos e lugares, para o terrível lago de fogo e enxofre, que está em Apocalipse 20, do versículo 7 ao 15, que bem poderá ser um distante planeta ainda em formação. Seja como for, depois disso, o universo estará livre do maligno e do pecado. E agora Deus se volta para o combalido planeta Terra e o contaminado sistema estelar que conhecemos, para efetuar uma restauração profunda e sem procedentes. Então, aqui é os acontecimentos que vai surgir, né? E aí porque vem então o título Novo Céus e Nova Terra. Através desses acontecimentos, então, será novamente novos céus e nova terra, que é exatamente aonde vai habitar ali, né? Se tornará a habitação dos homens e de Deus, né? Todos terão corpos semelhantes ao corpo ressurreto de Cristo, ou seja, corpo real, porém incorruptível e imortal. Sim. Olha o que veio na minha mente, minha santa mente, pensando aqui agora nessa parte, como que vai doer no coração de Deus? Quando ele fez tudo que não tinha o homem, ou agora com toda a criação do homem? Me fala. O que será que ele olha lá de cima e pensa? Antes, quando ele formou, né, Gênesis? Isso. Agora veio na minha mente, o que será? Como isso é fácil para Deus? Aqui existe uma parte aqui que vai trazer para nós isso aí, né? Da criação que ele fez, né? Que agora ele vê também que está tudo arruinado, né? Então nós vamos estudar 3 pontos importantes, né? A criação geme por completa restauração, o céu e a terra estão reservados para o fogo, e o terceiro, um vislumbre do novo céu e da nova terra.
O primeiro ponto traz para nós o seguinte: quando o apóstolo João relata que viu novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, se refere ao que Deus prometeu fazer por meio do profeta Isaías, no seu capítulo 65, 17, que traz para nós o seguinte: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isso é promessa do Senhor, quando revelou também ao profeta Isaías, que ele já tinha profetizado, né? Que eu vou criar novos céus e nova terra, né? E tudo que existir nesse primeiro que foi criado, que foi formado, né? E foi totalmente contaminado, nada disso vai existir mais, não vai ficar nem na lembrança mais. O Senhor não vai permitir ficar nem na lembrança mais. É o que o profeta Isaías está dizendo aqui, né? Não, jamais haverá memória delas, não vai existir mais. Na realidade, nesse tempo Deus fará profunda restauração do universo, ou seja, céu e terra, que conhecemos, e esse acontecimento é uma aspiração antiga, né? Que está também no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 66, verso 22, que eu gostaria inclusive de estar lendo com os irmãos. 66, 22. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então, uma confirmação do que está em 65, 17, então ele está confirmando aqui, porque como os céus novos, que eu vou criar, que eu vou formar novamente, né? E a terra nova, hei de fazer, né? Estarão diante de minha face. Diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. A natureza será restaurada. Segundo o registro de Paulo, toda a criação espera com expectativa, ou seja, pois toda a criação foi submetida a o quê? A inutilidade. Veja aí, toda a criação, através do quê? Através do pecado, através da desobediência. Toda aquela criação foi submetida à inutilidade. Eis então a razão de que a Bíblia é clara, que diz lá para nós, quando diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, foram desligados da glória de Deus. E sem a glória de Deus, então, o pastor Walter Basto colocou aqui, classificado como inutilidade, sem a glória de Deus, não tendo comunhão com Deus, não tendo uma ligação direta com Deus. Na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontram, e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Quando Romanos 8, 19 e 22 traz para nós, sabemos que até mesmo a natureza criada geme até agora, como uma mulher que está em trabalho de parto, né? As irmãs aí que são mães poderá explicar isso muito bem, né? Né? Um momento, né? Um momento de dor, um momento de angústia, um momento de aflição,
É isso que está sendo classificado, que a criação, a natureza, né? Que nós estamos vendo aí, situação que está vivendo a natureza. Isso está na Nova Bíblia Viva. Como vimos, essa expectativa da natureza chega ao final quando Deus redime o cosmos, quando põe fim ao seu cativeiro. Então isso só vai chegar a esse final, só vai ter um término quando, né? Quando ele, por fim, a esse cativeiro, de uma vez por todas. Porque a terra será restaurada e não feita de novo. Então ele vai fazer uma restauração. Ele vai reestruturar novamente. Aí então, porque vem então novo céu e nova terra, né? Da mesma forma que os filhos de Deus aguardam a redenção do corpo de Romanos 8:23, por meio da ressurreição gloriosa que se fará na segunda vinda em glória de Jesus Cristo, de Mateus 24:30, assim a natureza espera ser redimida do cativeiro da corrupção, de Romanos 8:21. Os corpos dos crentes mortos ressuscitarão a partir do pó da terra, né? E o texto aí nós conhecemos muito bem, né? Que diz que o pó volta aonde? Volta à terra. E o espírito volta a Deus que o deu, né? Então, isso vai realmente chegar esse momento. Isso é uma clara indicação de que a terra será restaurada e não feita nova. A Bíblia diz que o fogo que restaurará nosso planeta não deixará nem raiz, nem ramo. Alguém, por gentileza, vai lá para mim, Malaquias 4, verso 1. Confirma para mim lá. Malaquias 4, verso 1. Pois eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha. Olha aí. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. É promessa de quem? Promessa do Senhor. É promessa de Deus. E isso vai acontecer, não sabemos quando, mas vai acontecer. Porque o próprio Jesus disse, quando perguntaram a ele que dia será esse, ele disse: eu não sei, eu não posso informar para vocês, eu não sei. A única coisa que eu posso informar para vocês é o seguinte: vigiai e orai. Agora esse dia eu não sei, somente o meu Pai é quem sabe. É Ele que vai determinar a hora, o momento, o dia, o ano, o mês. Somente Ele. Eis então a razão, irmãos amados, se não sabemos o dia. Eis então a razão de que a Bíblia nos chama a atenção, a palavra do Senhor nos ensina maravilhosamente para que nós perseveramos. Como, por exemplo, se quem trabalha de vigília numa empresa, por exemplo, que ele passa ali à noite, se ele soubesse o momento certinho em que ele poderia talvez ser ali importunado, incomodado ou atacado pelo agente do mal, se ele tivesse certeza qual é o horário que ele ia chegar, ele poderia ficar mais tranquilo. Talvez daria para ele dormir um sono, um tempo, não. Se ele vai, agora por exemplo, são 8 horas, né? Mas
o agente que vai me perturbar aqui, ele só vai chegar à meia-noite. Então, das 8 até a meia-noite posso tirar uma soneca, eu posso ficar tranquilo. Mas não, irmãos. Ele tem que ficar atento, 24 horas, ali está na responsabilidade dele, e ele precisa ficar atento 24 horas. Porque quanto menos ele espera, ele está sendo atacado, o maligno está atacando ele ali, os agentes do mal estão ali. E nós não somos diferentes. Nós precisamos perseverar, para que esse dia, irmãos, não nos pegue despreparado, desprevenido. Não há base bíblica para sustentar a crença de que Deus destruirá a terra e depois irá criá-la novamente, do zero, como fez no início, né? Aí só tinha falado da criação lá, no início, ó, como ele fez no início, né? De Gênesis 1, que no original grego a palavra empregada por João para se referir ao novo é kainon, relativo ao que é novo ou recente, e por conseguinte superior ao que é velho, relativo a ter passado, existir há bem pouco tempo. Pedro usa a mesma palavra em 2 Pedro 3,13 que nós já lemos, quando faz referência ao novo céu e nova terra que Deus fará desse mundo decadente. Novo céu e nova terra que Ele fará desse mundo decadente. Então, essa terra que agora existe, né? Isso vai passar por um processo que somente Deus sabe, que somente Deus tem a capacidade, o poder e a autoridade de ordenar essa transformação. Se a minha memória não estiver me traindo, os irmãos aí, mestre de Bíblia aí, me ajuda se eu estiver falando coisas erradas. Depois do dilúvio, me parece que Deus disse que não enviaria mais dilúvio sobre a terra. Que não mais enviaria dilúvio sobre a terra. Mas não descartou do fogo. Do fogo ele não descartou. Os irmãos têm visto as reportagens aí? Aqui, na cidade de Uberlândia, mostra todo dia. Incêndio, mais incêndio. Ontem a Manisa ainda comentou. Meu Deus do céu, onde é que está aparecendo tanta casa incendiada? E aqui está mostrando todos os dias, as reportagens estão mostrando. Aqueles países para lá, parece que acho que é na Grécia, né, Mufano? Que o fogo fazendo uma destruição total. Destruindo fazenda, destruindo casa, destruindo família. Né? Poderá ser um começo de uma transformação que o Senhor já está fazendo. Essa terra que está destruída agora, que dia que ela vai produzir? Né? Então poderá ser já um começo do juízo de Deus nessa transformação. Oi? Em Atos, o nosso fala também, repetindo o que o profeta Joel falou, ele é fogo e fumaça no céu. Exatamente. Né? Então, às vezes nós que não paramos para analisar, para poder perceber, prestar atenção, mas poderá, irmãos amados, já ser o juiz de Deus já agindo na face da terra. Com aquele tanto de fogo, com tanta destruição. Então, se nós formos analisarmos,
nós vejamos que existe catástrofe por todos os lados, em todas as áreas. Destruição. Essa é a realidade. Vamos para o segundo ponto. O céu e a terra estão reservados para o fogo. Aí a promessa do Senhor. Depois que Adão e Eva pecaram, a terra foi abençoada, não? Ah, não? Veja aí, irmãos amados, depois que Adão e Eva pecaram, a terra foi amaldiçoada por Deus, não foi amaldiçoada pelos homens. Os homens, o ser humano simplesmente desobedeceu, cometeu o pecado, mas quem amaldiçoou depois disso foi Deus. E quando Deus fala, Ele falou, é ponto e vírgula. Querendo nós ou não, acreditar ou não, mas quando Ele fala, acontece. Porque é determinação dEle, né? Então, em razão disso, observe, maldita é a terra por tua causa, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Veja, irmãos amados, que situação, a desobediência e a ação do pecado leva o ser humano. Por isso a Bíblia dizer que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora, de Romanos 8:22, em outras palavras, a natureza vai ser liberta das consequências do pecado adâmico, por ocasião da restauração do céu e da terra. Por isso é que nós já estudamos aqui que não existe mais, não vai existir mais. Porque nessa restauração, nessa reformulação, o projeto de Deus é exatamente esse: acabar com isso de uma vez por todas. Porque mesmo depois que Jesus Cristo foi enviado, depois desse acontecimento, nós estamos dizendo, lá no Jardim do Éden, e Jesus Cristo foi enviado, foi morto, crucificado, derramou o teu sangue para perdoar os nossos pecados, mas o que a raça humana continuou fazendo? O pecado continua, o pecado permanece. Cada dia mais forte, cada dia aumenta mais, se multiplicando dia após dia. E o próprio Jesus sabia disso, irmãos. Se ele não tivesse certeza disso, ele não deixaria escrito claramente: no mundo tereis o quê? Aflição. No mundo tereis aflição. E o projeto do Senhor com esse novo céu e nova terra, essa reformulação, é exatamente eliminar tudo isso de uma vez por todas. Então, por ocasião da restauração do céu e da terra. Então, após esse tempo, se cumprirá. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição. De Apocalipse 22:3 traz para nós o seguinte: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Esse é o projeto de Deus. Deus vai restaurar a terra com fogo. Mas essa remissão será violenta. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra,
têm sido entesouradas para o fogo, que é o que nós já lemos, 2 Pedro 3,7. Mas à frente no texto, Pedro detalha um pouco mais, no qual os céus passarão, no verso 10, os céus passarão com impetuoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E o juízo se completa com o seguinte: os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, que é a promessa do Senhor, né? Então, segundo a sua promessa, nós esperamos o quê? Novo céu e nova terra, nos quais habitará a justiça. Então, nós vejamos aqui, irmãos amados, que se você for lá no profeta Sofonias, aqui está declarando por que Sofonias, profeta Sofonias, declarou que no dia do Senhor seria dia de trevas. Sofonias 1. Quando ele fala desse grande dia do Senhor, olha o que ele disse aqui, exatamente o acontecimento aqui, ó. Nós terminamos de ler. Capítulo 1, verso 14. O grande dia do Senhor está perto. Está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Verso 15. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas, dias de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Esse é o dia do Senhor. Quando a palavra diz que na vinda do Senhor os céus se escurecerão, os elementos se desfarão. Verso 16. Dia de trombeta, dia de alarido, contra as cidades fortes, contra as terras, as torres altas. Verso 17. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Encerrando no verso 18, nem a sua prata, nem o seu ouro, não adianta você não dizer eu tenho recurso, eu posso comprar, eu posso fazer, eu posso isso, eu posso aquilo outro, não vai resolver coisíssima nenhuma. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Foi exatamente isso que Sofonias profetizou, que está realmente acontecendo aqui. Mãe Manito. Mãe Manito. Oi, mano. Chegou. Então, dias de quê? De trevas. Dias de angústia. Exatamente isso que foi profetizado. O rapaz está procurando Emanuel. Parece que ele conversou com o Zé Pedro lá e saiu de novo. Então vejamos aqui, olha aqui, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão, mas nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitará, a justiça.
tudo será reduzido a cinzas. No juízo diluviano, a terra foi lavada, digamos assim, segundo Pedro 3, 5 a 6. Mas no fim de tudo, ela será queimada completamente. Confirmando aquilo que eu disse aos irmãos. Que ele disse que não mais enviaria dilúvio sobre a terra, não existiria mais. Mas não descartou do fogo. A cena descrita pelo apóstolo Pedro é apocalíptica. Até parece um filme de terror. Mas diferente de um filme, tudo será real, não é apenas ficção. Não é apenas ficção, não é apenas aparência, não é apenas fisionomia. É real, é verdadeiro. Ele se dá... aqui está se declarando como um filme de terror, mas na realidade, irmãos amados, é a mais pura verdade. O céu estelar, incluído o céu atmosférico, literalmente vão se derreter. Vão se derreter. No juízo do sexto selo e da quarta trombeta do Apocalipse, é possível termos uma pálida ideia de como isto tudo acontecerá? Vamos ver como tudo isso vai acontecer. Apocalipse 6, verso 13 e 14. Outro vê para mim. Quem pegar Apocalipse 6, 13, 14, e depois outra pessoa lê para mim, também Apocalipse 8, 12, 13. Apocalipse 6, 13 e 14. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Então é dia de trevas, volto a repetir, dia de trevas, dia de angústia, dia de desespero. Ô Jesus. 8, 12, 13, quem encontrou? Passado já é um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Você leu 8, 12 e 13? Não, né? Sim. Não leu não. É 8, 12, Apocalipse 8, verso 12 e 13. Que é assim, ó. Apocalipse 8, 12 e 13. E o quarto anjo tocou a trombeta. Aí a confirmação. A terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Esse ai aí é triste. Esse ai é triste, é doído. É o ai do desespero. É o ai da angústia, é o ai da aflição. Na verdade, esta restauração global não tem precedente. O mundo vai arder em chamas ainda nunca vistas. Então eu digo novamente que o que está acontecendo lá naqueles países lá fora, né, coisa que nunca foi visto. Então eu creio que ali já está iniciando o juízo de Deus na terra. É um sinal de angústia. Porque Muita dor. desde quando eu passei a me entender por gente, eu sempre vi, trabalhei em fazenda, está aí a irmã Nilza de prova,
Passei mais de 24 horas, várias vezes, dia e noite, com um grupo de homens, tentando apagar fogo em fazenda, que vizinho fazia queimada, e vinha nessa época pular, o fogo passava para dentro da fazenda que eu tomava conta, e local inclusive que não podia queimar, que era a pastagem do gado, mesmo seco, mas não podia queimar. Aconteceu isso várias vezes. Eu com um grupo de 6, 8, 9, 10 homens, trabalhava comigo na fazenda, tentando apagar fogo, até as madrugadas. Não conseguia. Mas igual aquele que está acontecendo lá, que já mostrou na televisão as 2 vezes, é o primeiro que eu vejo. Na Grécia queimou uma ilha todinha, não sei quantos hectares. Pois é, a senhora imagina, por exemplo, né? Quer dizer, uma ilha, se é uma ilha, significa um local que está cercado de água. Como que esse fogo atravessou essa água para queimar lá dentro da ilha, destruir a ilha? Existe habitante lá, né? O pessoal... Pois é, mas exatamente, existe habitante lá. Agora, esses habitantes, eu creio que eles não puseram fogo lá dentro da ilha, irmão Antônio. Se esse fogo queimou lá dentro da ilha, significa que aquele fogo que estava agindo por fora, que foi até lá. Né? Então, é um caso a pensar. O cerco está fechando, irmãos. A volta do Senhor está se aproximando. Então, o mundo vai arder em chamas ainda nunca vistas. Como vimos, a expressão entesouradas para o fogo, empregada por Pedro, segundo Pedro 3,7, revela o futuro do mundo que vivemos hoje. O futuro desse mundo que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, Deus já havia revelado para Pedro. E ele deixou isso claro, né? Na sua segunda epístola, no capítulo 2, verso 6. A mesma palavra que ordenou, ou seja, a mesma palavra que um dia o Senhor ordenou. Quando ele disse, haja luz, lá no momento da criação. Quando ele ordena pela sua palavra, haja luz, haja dia, haja noite. Ou seja, tudo que foi formado, tudo que foi criado, foi ordenado pela palavra do Senhor. Então, a mesma palavra que ordenou haja luz, será a que determinará a destruição do sistema atual. É a mesma. Agora imagine um pouco, pense um pouco, analise um pouco se isso não poderá acontecer. Se ele teve autoridade, através da sua palavra, ordenar que tudo fosse criado, que tudo fosse formado, e realmente isso aconteceu. Nós estamos presenciando isso aí. Nós somos testemunhas disso. Agora imagina essa mesma palavra que ele ordenou, ele ordenar que agora tudo seja destruído, tudo seja desfeito. Com certeza vai acontecer. Então, será a mesma que determinará a destruição do sistema atual. Na criação do mundo, antes do pecado, Deus disse que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Né? Então, quando ele formou tudo, quando ele terminou, ele viu que tudo era muito bom, e ele mesmo disse. Tudo ele viu que era muito bom, tudo ficou perfeito, tudo funcionando perfeitamente. E através do pecado, então, é que veio a contaminação,
E agora termina dizendo, mas no fim de tudo, ele resolve destruir o que ficou arruinado. Por causa de que ficou arruinado? Pelo pecado e maldade acumulada durante o milênio. O homem gasta bilhões uma sonda para ir no planeta Marte, não sabendo ele que ele está contaminando a criação de Deus no espaço. Exatamente. É o mundo que nós estamos vivendo, irmão Antônio. Esse mundo que nós vivemos nele. Que é a promessa do Senhor que ele vai ser destruído, vai ser reestruturado novamente. Mas a vaidade do homem deixa ele quieto. É. Deixa. Então esse é o nosso ponto número 2, trazendo para nós o céu e a terra estão reservados para o fogo. Vamos para o último. Um vislumbre do novo céu e da nova terra. Nos capítulos 21 e 22, João descreve sua última visão apocalíptica. João descreve sua última visão apocalíptica, depois da grande tribulação do reino milenar de Cristo, né? Ou seja, irmãos, tudo isso que nós estamos falando, porque a palavra diz para nós, irmãos amados, que ele haveria também de estabelecer esse reino milenar aqui na terra. E esses acontecimentos, dessa restauração, dessa reestruturação, será exatamente depois do reino milenar, ou milenial. Da segunda ressurreição e do juízo final, que terminará em condenação para os ímpios e banimento de toda a linguagem, de toda a malignidade. De Apocalipse 20. O apóstolo do amor diz que viu, né? É o texto aí de 21, novo céu, nova terra. Pois o primeiro já passou, a terra também passou. E o mar já não existe. Tudo isso vai ser desfeito. Imagina aí, quem já teve a oportunidade de conhecer o mar, de estar ali na praia, né, de conhecer o mar, aquela imensidão de água, uma imensidão de espaço que a vista não alcança. Tudo aquilo ali vai ser destruído. Vai haver uma reestruturação. E nessa reestruturação aquilo ali vai ser desfeito. Não vai mais existir. Quando João teve a visão do juízo final, declarou que os antigos, terra e céu, fugirão da presença de Deus e não se achou lugar para eles. E Apocalipse 20, verso 11. Ou seja, talvez será esse o momento, né? Pode ser a referência, né? A destruição do universo, a criação do novo céu e nova terra. Ou seja, para aquele antigo, aquele contaminado, não existirá mais. Vamos ver o que acontece com o Jardim do Éden, restaurado. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que logo em seguida ele fez o seguinte, Gênesis 2, 8, 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável
à vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, né? Isso posto, entendemos que o novo céu e a nova terra de que fala o apóstolo João na verdade, o jardim do Éden expandido, exponencialmente ampliado. Isso aí agora já está vontade de tirar. É. Primeiro tem que cuidar da terra depois. Isso é o que o apóstolo João está afirmando, né? Que esse jardim do Éden, né, ele será um jardim do Éden expandido, exponencialmente ampliado. Porque, segundo a palavra, ali nós vamos encontrar novamente a árvore da vida. Ela está ali. Ela não foi destruída, não, ela permanece. Então esse é um dos vislumbres do novo céu e da nova terra. Céu e terra se fundirão. Mas se João descreve a inexistência literal ou figurada dos mares nesta nova terra, não é possível sabermos com absoluta certeza o fato de que aquela comunhão que Adão e Eva desfrutava com Deus em Gênesis 3, 8 a 10, retornará, mas se de modo ainda não visto pelo homem. Poderá ela retornar, aquela mesma comunhão, aquela mesma intimidade, mas, segundo o que o pastor Walter Basso traz para nós aqui, mas de um modo ainda, né, não visto pelo homem, ainda não contemplado pelo homem. Pois o apóstolo descreve que Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ou seja, um pouco diferente do que traz para nós, quando ele cria lá o jardim do Éden, coloca Adão e Eva, né? Quer dizer, ele estava contemplando eles ali, ele permanecia contemplando eles ali, mas ele não estava diretamente ali a todo momento. Exatamente, a palavra diz para nós, né, irmã Mila, que na viração do dia, né, então Deus passava, fazia uma visita ao jardim do Éden para poder conversar com Adão e Eva. Agora aqui é um pouco diferente, talvez como o pastor Basso colocou aqui, né? Modo ainda não visto pelo homem, porque Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, que eu creio que somos nós, que pretendemos alcançar essa bênção, que pretendemos alcançar essa graça do Senhor, essa misericórdia do Senhor, né? E Ele será o nosso Deus, ou seja, estará conosco, sempre, sempre. O que se pode incluir é que não haverá separação entre os céus de Deus e a terra, que Ele deu para os seus filhos viverem eternamente. A Nova Jerusalém será a capital da nova terra. Esse novo sistema ou planeta tem uma capital, uma cidade inigualável e monumental chamada Nova Jerusalém, que foi construída no céu, porque João diz que ela descia do céu
da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Apocalipse 21, 2. João teve essa visão, dessa nova Jerusalém, quando ele disse que ela descia dos céus. E se nós, pela misericórdia de Deus, nos chegarmos lá, nós vamos contemplar ela. Ou seja, irmãos, significa que nós, aqui na terra, não tivemos talvez uma oportunidade. Não vou dizer o caso da irmã Ivanilda, que a irmã Ivanilda morou numa capital há muitos anos, né? E outras pessoas mais, que aqui na terra não tivemos oportunidade de morar, de viver, ou até mesmo de conhecer uma capital. Eis então porque a Bíblia diz que lá tudo vai ser diferente. Ou seja, lá nós vamos viver numa capital, que é a Nova Jerusalém. Esse é o projeto de Deus, esse é o propósito de Deus para nós, desse novo céu e dessa nova terra. Esta cidade será o centro de operações de toda a vida no universo. Ou seja, irmãos, tudo lá vai gerar em torno desse movimento, dessa capital. Dessa capital. Né? Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. De Apocalipse 22, 3. Nesta última frase, João deixa claro que não haverá ociosidade, ou seja, não vai haver desempregado, não vai haver somente desempregado, lá não vai haver aposentado, talvez lá não vai ter um tempozinho para tirar um cochilozinho depois do almoço, tudo isso. Começa a analisar tudo isso aí, pensar em tudo isso aí. Então, não haverá ociosidade, ou seja, da mesma forma que o Senhor deu algum trabalho para Adão. Quando ele colocou Adão lá e ordenou Adão fazer o quê? Cuidar da terra, cuidar do que ele criou e colocou ali. Você é o responsável, você vai ter que trabalhar, você vai ter que desenvolver uma atividade aqui, você vai ter que trabalhar, cuidar de tudo que eu coloquei aqui, de tudo que eu criei aqui, zelar do jardim, zelar das plantas, irrigar as plantas, regrar as plantas, você vai ter que fazer tudo isso. Não vai ter tempo para você. E exatamente, talvez seja por isso, preste atenção nisso, irmãos, talvez seja por isso que o Senhor tinha o horário certo de passar por ali todos os dias. Exatamente. Ele estava fazendo uma fiscalização para realmente ver se Adão estava trabalhando, se Adão estava cuidando da obrigação que foi dada a ele. Exatamente para isso. Então, olha o que encerra para nós aí, né? Da mesma forma que o Senhor deu algum trabalho para Adão, de Gênesis 2,15, nós também desenvolveremos inúmeras atividades para Deus. Irmã Carmen, se a senhora estiver pensando, não, eu quero ir para o céu, porque lá no céu eu vou. Lá não vou lavar roupa, lá não vou limpar a casa, lá eu vou viver, vou viver de boa, 24 horas. Só não vai lavar roupa, não vai arrumar casa, mas só vai desenvolver atividade. Pode ter certeza disso.
Certeza disso. Então, isso aqui é fundamental para nós. Isso aqui é riqueza mesmo. Um tem uma atividade, outro tem uma outra, outro tem uma outra, vai ser distribuído as atividades para cada um. É riqueza mesmo. Isso é projeto de Deus. Meu Deus, maravilhoso. Irmão Valdelecer, pode tirar a máscara e ler para mim a conclusão em voz alta. Por meio da palavra profética ou da profecia bíblica, Deus nos permite saber com antecedência uma parte dos seus planos, tanto para o futuro do nosso cambaleado mundo físico, como para cada um de nós que compomos a sua grande família. O mundo que conhecemos, tanto os céus atmosférico e estelar, como a Terra, está irremediavelmente perdido, condenado, e como vivos, está destinado para o fogo purificador de Deus. Mas louvamos e glorificamos a Deus por haver enviado Jesus Cristo para nos salvar e reconciliar com Ele, pois, além de nos livrar da condenação eterna, nos deu uma morada permanente junto dele, e de todos os filhos de Deus, de todos os tempos e lugares. Esse é o nosso privilégio, de alcançarmos realmente esta bênção, esta vitória. Vamos para a revisão. A primeira pergunta: explique a palavra novo, usado em relação ao novo céu e a nova terra em Apocalipse 21:1. Canhão, relativo ao que é novo ou recente? O que mais? Porque o seguinte superior ao que é velho, relativo a ter passado a existir há bem pouco tempo. Segunda pergunta: qual cidade será? Essa aqui é moleza, né? Essa aqui é mamão com açúcar, né? Acabei de falar agora. Qual será a capital do novo céu e nova terra? A última pergunta: como Deus nos revela parte dos seus planos para o futuro? Certo, hein, irmão Valdelecer? Isso mesmo. Então, esse é o nosso estudo desta noite, né? Novos céus e nova terra, né? E vai continuar falando para nós na lição de número 11. É você ou é a irmã Mileide? É a irmã Mileide, né? Não. Ah, você, né? Então vai continuar falando para nós, ainda dessa nova Jerusalém, que é a cidade de Deus, né? É o que vai ser ministrado na próxima lição, amém? Há mais alguma coisa, irmão Fábio, alguma recomendação, alguma consideração? Sim, irmão Vanderlei, só lembrar para os irmãos que estão assistindo o vídeo, para os irmãos que estão aqui conosco ao vivo, a nossa programação dessa semana, no dia 19, né, depois de amanhã, quinta-feira, na série Milagres do profeta Eliseu, o capítulo 12, Machado Flutuante. Na sexta-feira, dia 20, às 8 horas, nosso culto de Vitória e Libertação no nosso Facebook. No sábado, amados irmãos, sábado agora, dia 21, 7h45, culto de testemunho. Então, quem tem uma bênção para contar, venha participar, e quem também quer aumentar a sua fé, porque a palavra fala que a fé vem pelo ouvir. No domingo de manhã, dando sequência na nossa série Homens, o nosso culto da família, o nosso tema, nosso personagem será João Batista, uma missão especial. E no domingo à noite, o personagem será José, o bom administrador. E aí, como o senhor falou, já na próxima terça da semana que vem, estaremos aí já na nossa lição de número 11, a antepenúltima, a Nova Jerusalém e a Cidade de Deus. É isso, vamos ver. No culto de quinta-feira, irmãos amados, o irmão Fábio estava falando realmente de fé. No culto de quinta-feira, né, venha cultuar a Deus conosco, convide outras pessoas, porque ali não vai falar somente de que Eliseu fez flutuar um ferro de um machado.
Ali nós vamos aprender o que é um exemplo de fé. É o que nós vamos aprender no culto de quinta-feira. O que é um exemplo de fé.